Queridos e queridas, como é que vocês estão, beleza? Bora para mais um videozinho aqui de Python. Não se esqueçam que os arquivos estão aqui no GitHub, tá bom? E porque tem uma abinha aqui da documentação do Python, vou explicar por quê. Dá para resumir que tudo no Python é um objeto, tá bom? Uma classe, um objeto. E como se trata disso, como são objetos, objetos têm atributos. Então, por exemplo, vamos colocar aqui uma função def somar, tá bom? Simplesmente assim. Num 1, num 2, beleza? E se eu colocar isso aqui, ele meio que vira a documentação dele. Então, eu vou colocar aqui, soma dois números. Simples assim. E eu vou colocar aqui, return num 1 mais num 2. Nada de excepcional, eu vou dar um print disso daqui, somar 1, 2, tá bom? E o resultado vai ser 3. Só. Nada de muito excepcional. Só que assim, eu posso, por exemplo, pegar esse somar, atribuir a alguma outra variável. Eu posso esse somar passar como parâmetro de uma outra função, assim como eu já expliquei na aula de funções anônimas. E uma coisa que é muito interessante vocês saberem, principalmente um pouco antes de vocês começarem a mexer nos vídeos de TDD, e às vezes vocês querem fazer uma programação um pouco mais dinâmica, às vezes vocês querem saber sobre o funcionamento das funções, tá? Mas elas também possuem atributos, assim como o nome da função, assim como o tipo da função e uma porrada de coisas. Então, por exemplo, existem alguns atributos que nós podemos pegar aqui, que inclusive eu vou deixar, tem a parte da documentação e fala quais são os atributos que nós temos dentro das variáveis. Então, eu vou fazer aqui um código bem simplesinho, simplesmente para nós vermos quais são os atributos. Então, eu vou pegar uma atributos e eu vou criar aqui uma lista, simplesmente para nós podermos fazer um for dentro dele, né? Então, por exemplo, eu tenho uma variável que é a doc, eu tenho também que é a name, o nome da nossa função, beleza? Então eu vou colocar aqui e eu já vou fazer o laço para poder mostrar para vocês. For atributo em atributos, tá bom? 2 pontos. Aí eu faço aqui o print. Aí eu vou colocar aqui qual que é o atributo. Ok? Vou concatenar com uma setinha, um espaço, só para poder ficar um pouco mais bonitinho. E eu tenho uma função chamada getAttr, que o getAtributo ele faz o quê? Ele volta qual que é a função ao qual a gente está trabalhando, né? Qual que é o objeto ao qual a gente vai verificar e qual que é o atributo, qual que é o valor do atributo ao qual nós estamos querendo buscar. Então eu vou pegar aqui que é a função somar, tá bom? E eu vou querer voltar o valor do valor atributo. Simples assim. Então vendo somente esses dois, eu executando, veja aqui, ó, o doc somar dois números, que é a documentação mesmo, tá bom? E o nome é somar. Então eu vou voltar aqui, eu vou só deixar numa ordem um pouquinho mais bonitinha, tá? Então aqui, por exemplo, doc somar. Então, ó, tanto que se eu rodar novamente, ó, vai mudar para somar, soma de dois números. E eu tenho outros atributos também que eu posso colocar. Eu vou abrir até aqui a parte da documentação, porque eu não lembro de todos, tá bom? Então eu posso, por exemplo, colocar aqui qual que é o módulo dele, né? Então, underline módulo, quais são as variáveis defaults dele. Eu tenho também quais são os keywords dele também, que são variáveis padrão. Só não coloco o globals, porque o globals são atributos globais e são atributos pra cacete, tá bom? Que vai voltar. Aí eu vou colocar aqui, ó, kw defaults. E na hora que eu executar, veja que ele volta, ó. Somar, soma de dois números, que é a parte da documentação. O módulo dele, ele está no main, né? Então, default eu não tenho nenhum, keywords eu não tenho nenhum. Aí se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, num 3 igual a 5. Por quê? Porque sim, na hora que eu executar, ó, ele volta que os defaults eu tenho o valor 5. Se eu tiver um outro default, por exemplo, num 8,
igual a churros. Na hora que eu executar, veja que ele volta a isso, tá bom? Ah, e se eu tiver, por exemplo, um keywords aqui? Ah, não sei, eu vou inventar aqui, tá? 2, 1. Eu vou rodar aqui. Veja que ele dá erro, mas só que é porque eu quero pegar aqui, vamos fazer o valor X, por exemplo. E eu quero voltar um dicionário. Ó, veja que ele volta os valores aqui. Eu tenho meus valores defaults e eu não estou passando nenhum, né? Por quê? Porque eu só estou verificando qual é o atributo, quais são os atributos que eu tenho da minha função. Por quê? Porque minha função ela é um objeto. Ah, e se eu passasse, por exemplo, um lambda, B, A mais B, por exemplo. Se eu passasse um lambda aqui dentro, ele tem função. Só que lembra quando eu estava falando o porquê que é uma função anônima? Porque literalmente um lambda ele não tem nome. Simples assim. Então, por isso que passa tudo isso. Ó. Name, doc, módulo, default, KW. Ah, e se eu passasse uma variável, eu passasse um número, será que voltaria alguma coisa? Ah, olha só, ele não tem objeto nome. Por quê? Porque ele não é uma função. Então, assim, tudo é um objeto, mas nem tudo tem todos os atributos. Por exemplo, o int não tem um nome. Se eu passar uma string não tem nome, mas uma função tem. Assim como, por exemplo, eu passei um lambda, eu passei o somar ali, tá? E ele volta. O somar tem nome, somar tem escopo, somar tem módulo, tá bom? Saber que eu lembro o int também tem módulo. Ah, eu poderia acessar, por exemplo, essas funções direto da minha... Eu poderia acessar esse atributo direto da minha função? Posso. Se eu vier aqui, ó, somar, ponto, underline, underline, ó, call, class, closure, code, defaults, dict, tudo isso aqui são valores. Então eu vou colocar aqui name, por exemplo. E vou executar. Veja que ele voltou. Somar é um atributo. Então, funções, eles são objetos e eles têm vários tipos de atributos. Inclusive, eles estão aqui sendo mostrados na documentação do próprio Python. Então, não se esqueçam que toda vez que você estiver falando sobre isso, toda vez que você estiver mexendo nesse tipo de coisa, toda vez que você estiver mexendo numa função ou qualquer coisa do gênero, não se esqueçam que funções, elas também são objetos. Objetos possuem atributos e possuem métodos. Então, por isso é muito importante você entender isso, principalmente quando você estiver falando numa questão de mock, né? Quando a gente estiver tratando de programação orientada a teste, que você vai ter que chegar uma hora que às vezes você vai fazer uma solicitação de um método ou de alguma coisa que demora muito, tipo uma seleção de banco de dados, abrir um arquivo ou algo do tipo, e você vai precisar emular aquilo, você vai precisar fingir que aquele objeto que você está chamando é o objeto original quando não é. Né? Então é muito importante você entender essa parte de atributos, você entender qual que é o funcionamento de uma função ou de funções ou de métodos quando nós estivermos tratando sobre objetos, porque assim vocês vão poder construir o seu código de forma muito mais dinâmica e vocês vão entender cada vez mais como é que funciona o Python. Beleza, meus queridos e minhas queridas? Espero que vocês entendam principalmente essa parte. Eu vou deixar, se eu não esquecer, eu vou deixar essa parte desse vídeo linkado quando nós estivermos trabalhando sobre programação orientada a teste. E é isso aí, beijos na bunda, até mais!